Bem-vindos ao Turismo em Destaque. Turismo em Destaque. Num mundo que hoje em dia muda à velocidade da luz, por assim dizer, vertiginosamente, e que ainda por cima, este ano que atravessamos tem sido tão causticado com esta pandemia que a todos nos assola, que a todos nos preocupa e que infelizmente tem feito parar a economia e de um momento para o outro, de supetão, pôs o turismo em modo de pausa. Numa atividade económica que é hoje a maior do mundo e que tem efeitos transversais, multiplicadores em todas as demais, a atividade turística é fundamental que seja olhada, que seja vista, que seja analisada, que seja comentada, que seja refletida com, por um lado, esta dimensão, mas também com a complexidade que lhe é própria do seu ADN, no fundo, daquilo que o levou a ser global antes de haver globalização, a ser a primeira, a líder, desculpem uma expressão, cavalgar as novas tecnologias de informação e comunicação, nomeadamente a internet, e que, de uma forma ou de outra, hoje em dia, vemos atrofiada e vemos que o mundo parou e que aquilo que era um bem essencial, que há muito que havia deixado de ser um luxo, entrou num modo de quase estagnação e, com ela, arrastando toda a demais economia. Bem, se isto é verdade para o turismo, como eu estava a dizer, quem analisa, quem comenta, quem reflete, também tem que se adaptar. Porque foi estando sempre na vanguarda, foi sempre procurando responder da melhor forma aos desafios com que se foi deparando, que o turismo evoluiu, que inovou, que se desenvolveu. Ora, comentar, analisar, refletir, pensar o turismo, também é um pouco isto, é saber sair da zona de conforto, onde habitualmente nos refugiamos, ou temos tendência para nos refugiarmos, e avançar para novos terrenos. E é isso que aqui vamos procurar fazer no Turismo em Destaque. É navegar por este novo mundo digital que temos ao nosso alcance, com ferramentas únicas, pelas grandes autoestradas transgeracionais, que são as redes sociais, para que desta forma possamos, eu e você, que está aí desse lado, estarmos em contacto. Estarmos a pensar o turismo e, pouco a pouco, explorando alguns temas daquilo que se vai passando de mais importante e que se reflete na atividade turística, seja no nosso país, seja no mundo. Tenho a certeza que vão ser momentos bem passados, semanas bem passadas e espero que continue aí desse lado. Bem-vindos a este primeiro Turismo em Destaque. Bem, este orçamento, como todos já compreendemos, é um orçamento que tem uma filosofia marcadamente social e, portanto, isso quer dizer que as empresas, ou seja, quem cria riqueza e quem cria emprego, foi posto, por assim dizer, de lado. Não há como fugir à expressão. Mas mesmo do ponto de vista social, aquilo que nós assistimos neste orçamento, há algumas medidas que têm por objetivo aumentar a liquidez, a disponibilidade financeira dos consumidores, portanto, de todos e de cada um de nós. Para quê? Para gastarmos mais. E, por exemplo, uma das medidas muito emblemáticas a este propósito, o chamado IVA Voucher, ou e-voucher, como é conhecido, foi criado exatamente com esse propósito. Mas, mais uma vez, temos uma medida, e esta, aqui dentro desta dimensão social, que me parece, sinceramente, que é, por um lado, complexa, porque lá estamos nós, mais uma vez, com criar uma conta corrente, descarregar uma aplicação, controlar as despesas, ver se elas estão bem inseridas. Enfim, há aqui todo um conjunto de processos que são bastante complexos, por um lado, e, por outro lado, também vão exigir, porventura, às pessoas aquilo que elas não têm, porque este IVA Voucher serve para estimular a restauração, o alojamento e a cultura, as atividades culturais. Ora, restauração e alojamento são duas das atividades turísticas. Até e as outras atividades turísticas ficam de fora? Até e se eu adquirir um alojamento através de uma agência de viagem já não posso, por exemplo, descontar? Portanto, há aqui algumas coisas que não houve um entendimento. Embora a ideia seja boa, a intenção é nobre, valorizar e ajudar o turismo, de facto, houve aqui dois pesos e duas medidas nesta valorização da atividade turística. Por outro lado, também, das contas que têm vindo ao público, diz que cada família, para que se gaste
A medida está dotada com 200 milhões de euros. E para que se gaste esses 200 milhões de euros, é preciso que cada família gaste 445 euros. Ora, parece que um orçamento que é social esqueceu que nós neste momento temos um gravíssimo problema social decorrente do económico, gerado pela pandemia, naturalmente. É que há muitas famílias que este ano já se passaram por layoffs. Há muita gente que já perdeu o emprego. Tirando, naturalmente, os funcionários públicos, que esses, apesar de tudo, não foram tão afetados. Mas a esmagadora maioria está ligada e depende do setor privado. É lá que trabalham. Ou então cujas empresas começam a não ter capacidade. E, por exemplo, na área do turismo, que é aquela que eu conheço melhor, como sabem, neste momento já há empresas em enormes dificuldades e há muitas delas até à beira da falência. E, portanto, exigir às pessoas gastarem aquilo que não têm é complexo. Mais a mais num ano em que nós vemos aqui estes 200 milhões, mas vemos que este ano o Estado devolveu em reembolsos em IRS às famílias portuguesas 3 mil milhões de euros. Ora, isso quer dizer que o Estado recebeu por antecipação esse dinheiro. 3 mil milhões, 200 milhões. Há aqui, como já fez as contas, que são fáceis e rápidas de fazer, uma grande diferença. Por que não diminuir os descontos do IRS, baixar os escalões? Por exemplo, poria mais dinheiro nas pessoas, o Estado não recebia tanto dinheiro por antecipação, mas também em momentos excepcionais, medidas excepcionais, e no fundo é o dinheiro que é das pessoas que lhes acaba por ser devolvido e seria muito mais óbvio, muito mais fácil para estimular o consumo. Muitas outras medidas podiam ser feitas e podiam e deviam estar a ser pensadas. Por exemplo, o custo que há a nível de taxas e impostos sobre o emprego ou sobre o trabalho, como queiram. Hoje em dia, um trabalhador paga 11%, desconta 11% de taxa social única. Cada empresa paga 23,75%. Isto acumulado são quase 35%, 34,75%. Ora, números desta grandeza levam que facilmente a gente veja que há aqui um valor enorme que trabalhadores e empresas têm que suportar e que se calhar podia ser alijado. Porquê? Porque o contrário é as empresas deixarem de dar emprego, os trabalhadores deixam de descontar e as empresas também, e o que é que acontece? A Segurança Social, a mesma que está a arrecadar estes quase 35%, vai ter que pagar subsídios de desemprego, que se calhar, fazendo bem as contas, vão ser muito superiores a esse valor. E, portanto, era bom pensarmos nisso. Ou, por que não, devolver, por exemplo, ver as empresas que têm sido lucrativas, já não falo naquelas que não têm sido, ver quanto é que pagaram de IRC nos últimos 3 exercícios e fazer, olha este exemplo que eu estou, e devolver esse dinheiro. Na América, nos Estados Unidos, que estão a ter eleições agora, isso foi feito. Vale a pena, se calhar, pensar em medidas destas, porque há coisas que são muito simples de fazer e que poderiam e deveriam ser pensadas. Mas talvez aquela medida que eu destacasse mais, pelo impacto que poderia ter, era a redução do chamado IVA no turismo. Como todos sabemos, o IVA no turismo existem 3 taxas, dependendo dos serviços, 6%, 13% e 23%. Ora, não está na altura de nós fazermos aquilo que muitos países, Estados da União Europeia já fizeram, que é pôr o IVA na taxa mais reduzida? Eu acho que sim. E alguns desses Estados nem sequer são receptores de turismo como nós. São emissores, são Estados exportadores. E perceberam, logo, quase que no início da pandemia, que dados os efeitos multiplicadores, a cadeia de valor toda que anda à volta da atividade turística, o que podia acontecer e, portanto, baixaram de imediato o IVA. Não seria esta uma medida mais acertada? Na minha opinião, com certeza que era. Porquê? Porque não só permitia, não que isso fosse provocar, se calhar, grandes alterações nos preços dos produtos, não, mas dava fogo, dava capacidade financeira da tesouraria das empresas, era uma forma indireta de dar dinheiro às empresas, de dar disponibilidade financeira, melhor do que andar a dar endividamentos bancários e dívidas para pagar depois, numa atividade que não cria estoque, mas isso ficará para outro programa. E então, com essa diminuição de IVA, as empresas ficavam com capacidade financeira e mesmo aquelas que a tivessem, ou que disso não precisassem, nos poucos fluxos turísticos internacionais que há, se calhar podiam construir uma oferta competitiva para os atrair para o nosso país e assim gerar o tal efeito de bola de neve que o turismo, como mais nenhuma outra atividade económica, consegue gerar. Portanto, muitas propostas havia, assim houvesse vontade política, mas que infelizmente, como rapidamente e telegraficamente, quase que aqui procurámos aqui demonstrar, acabaram por não ser aprovadas ou, na nossa opinião, não irão ser contempladas no Orçamento de Estado para o próximo ano.
Eu, em primeiro lugar, deixe-me dizer que eu acho que as empresas do turismo, ou melhor, todos os atores turísticos têm razões para estar descansados, sobretudo com eles próprios. E porquê? Porque, de facto, têm feito um trabalho notável ao longo destes meses e, que se saiba, felizmente, até hoje, ninguém está livre de acontecer algo no amanhã, mas tudo tem corrido, todas as operações têm corrido sem qualquer sobressalto, sem quaisquer notícias de infecções, felizmente sem quaisquer surtos, seja de que natureza for, devido diretamente a comportamentos deficientes dos atores turísticos. E aqui, obviamente, as empresas ganham destaque, nomeadamente aquelas que mais em contacto direto estão com o público ou que têm público a entrar nas suas instalações, desde o alojamento à restauração, passando pelo estabelecimento de rentacar e até pelas próprias companhias aéreas, onde ainda recentemente um estudo da IATA veio revelar que era praticamente residual, ínfimo mesmo, a possibilidade de contaminação a bordo de um avião. Dito isto, portanto, não tendo as empresas com que se preocupar com elas próprias, obviamente que esta segunda vaga nos deve preocupar a todos. E desde logo porque ela volta a levantar ou a trazer-nos ao espírito a velha questão, que é quando é que vamos ter uma vacina ou quando é que vamos ter um tratamento. E infelizmente, seja a vacina, seja o tratamento, não estão para tão breve quanto seria desejável e, se me dissessem para apostar, embora não sendo perito na matéria, eu sinceramente apostava mais depressa num tratamento do que numa vacina 100% segura. Mas, portanto, temos aqui, desde logo, uma questão sanitária primeiro que temos que conseguir ir medindo o pulso e ir ajustando e adaptando a nossa dia-a-dia, a nossa realidade, mas que vamos ter que aprender a conviver e a viver e a, no fundo, ter a economia a funcionar e a nossa convivência dentro dos possíveis a verificar-se dentro desta questão sanitária ou dentro deste enquadramento sanitário. Depois temos a questão cívica, que é o cumprimento por cada um de nós das medidas de segurança, de higiene e segurança. É o usar a máscara, é o higienizar as mãos, é o distanciamento social. São 3 medidas que os cientistas todos já nos disseram à exaustão que são fundamentais para deter a pandemia. E esta segunda vaga, obviamente que estamos desconfinados, mas estarmos à vontade não quer dizer que nos seja dada a liberdade para fazer tudo o que queremos. E, portanto, a nossa responsabilidade individual é e continuará a ser a principal travão que existe ao contágio. Porque a alternativa é continuarmos todos fechados em casa, é confinados. E isso, a alternativa não é essa. E essa nem sequer é a alternativa que se põe. E, portanto, devemos fazer um esforço para cumprirmos com as regras que as autoridades de saúde nos vão passar. Finalmente, temos também a questão ligada às empresas e a forma como é que nós podemos dar confiança ao público para irem às empresas e, nomeadamente, numa atividade económica cuja razão de existência, a sua matéria-prima são as pessoas. O turismo é uma atividade económica feita por pessoas para pessoas. E, portanto, como é que nós damos confiança às pessoas? Por exemplo, o Governo podia e devia ter feito já para as empresas turísticas aquilo que fez, e bem, para as escolas e hospitais, e lares, que é a disponibilização dos chamados testes gratuitos. Porquê? Porque se alguém tem um trabalhador na sua empresa que tem a infelicidade de ficar infectado, obviamente isso vai-se saber na comunidade, por um lado, e por outro lado, dentro da própria empresa, obviamente que os outros seus colegas, quem trabalha com ele, ainda por cima numa atividade de mão de obra intensiva como é a atividade turística, obviamente que existe preocupação. E aquilo que tem que estar a acontecer é as empresas que já estão exauridas de tesouraria, que já não têm dinheiro para nada, que estão, infelizmente, muitas delas a pensar se vão fechar ou não, ainda têm que, do seu próprio bolso, pagar testes que, como todos sabemos, praticamente já todos, felizmente, os temos vindo a fazer por uma razão ou por outra, que são caros, e não tendo esses testes gratuitos e rápidos. Ou seja, é bom, se há um caso, rapidamente poder-se despistar esse caso, saber se alguém deve ficar em quarentena ou não, e os outros prosseguirem o seu trabalho e desse modo garantir-se ao consumidor que pode estar tranquilo sempre e quando utiliza ou adquire produtos ou serviços turísticos. Era importante que se pensasse nisso e este é o grande destaque que nós damos. Se houvesse uma medida para ajudar a minorar esta segunda vaga, sinceramente, nós propomos que fosse a disponibilização às empresas de forma gratuita destes testes rápidos. E espero que continue aí desse lado.